Bom, Horizon Chase foi a gente está há algum tempo aí já pensando e planejando essa entrada, não essa entrada, essa reentrada no mercado com jogos próprios, né? Aqui ele sempre foi muito conhecido por fazer jogos em parcerias com outras empresas e o Horizon Chase foi digamos assim, o primeiro jogo 100% produzido e publicado pela gente. Foi um jogo feito aí ao longo de 5, 6 meses, né, contando o período de polimento e publicação dele, né, divulgação, todo o material promocional. A gente tinha essa história, acho que muitos dos líderes que estavam envolvidos no processo de criação do Horizon Chase tinham essa história são da geração que jogou lá nos anos 80, 90, esses racers clássicos, né, como Top Gear, OutRun, e isso era uma das ideias que ficava vindo nas reuniões de brainstorm. Outras ideias surgiram, mas essa aí continuou resistindo ao tempo, né? Então, nesse sentido, acho que a gente conseguiu escolher o gênero de uma maneira relativamente natural, porque já estava meio que caindo de maduro, digamos assim, essa ideia pra gente. A gente só teve que ter o cuidado de realizar isso de uma maneira não clichê. O que seria uma maneira clichê? A gente cuidou para não fazer um jogo, digamos assim, tipicamente 16 bits, sabe, pixelado, esse tipo de coisa. Acho que isso, não combinaria com a gente e 2, não era nem o que a gente estava buscando se combinasse. Então a gente conseguiu encontrar aí, através de um estudo de arte que o pessoal, que a equipe fez, essa estética de baixa poligonagem. Porém, os carros, sendo a entidade que mais seria vista no primeiro plano, a gente manteve eles com uma poligonagem mais alta. E esse contraste entre o low poly e aquele high poly dos carros deu um efeito muito bacana. Todo mundo comentou isso, toda a crítica comentou isso, mas sempre com bons olhos, porque de certa forma, mesmo para nós, era algo que a gente não enxergava muito bem como é que funcionaria. Além disso, acho que todo o processo em si de ter as referências bem claras na cabeça, como Top Gear e OutRun, até um momento eles foram fundamentais. A partir de um determinado momento, ficou muito claro para a gente que o Horizon Chase já tinha uma personalidade própria. E foi então que a gente começou a abandonar um pouco as referências. E a partir disso a gente começou a seguir, digamos assim, uma estrada própria. Assim. E um dos pontos muito bacanas que a gente teve assim, foi quando rolou a ideia de a gente entrar em contato com o compositor das trilhas do Top Gear, que em especial para o Brasil foi algo realmente, enfim, arrebatador, assim, o sucesso que aquelas trilhas fizeram. Trilhas que, se a gente vai no YouTube hoje em dia, a gente vê diversos vídeos de músicos tocando aquelas trilhas devido à alta dificuldade delas de serem reproduzidas em instrumentos. Então, aquilo ali por si só foi uma sacada muito bacana. E o Barry Leach, que é esse compositor, ele estava no Facebook, a gente entrou em contato com ele, conversou, explicou o projeto. Ele estava fazendo outras coisas hoje em dia, sonorizando outras coisas, e foi até uma redenção para ele também. Foi muito bacana porque ele olhou para o Horizon Chase pensando assim, cara, isso aqui é uma chance única, sabe? Na verdade é uma segunda chance única que eu tô tendo de voltar a fazer algo que no passado, né, há cerca de 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás eu fazia. E ele mergulhou no projeto com a gente. O mais bacana é que eu me lembro que eu dei um briefing bem aberto para ele. A única coisa que eu disse cara, faz uma trilha completamente contemporânea, uma trilha tema, eu não quero te dar restrição nenhuma, só tenta fazer ela contemporânea, não faz com aquele aspecto de 16 bits. Usa o teu estilo e é completamente livre. E a primeira trilha que ele mandou pra gente virou a trilha tema. Sabe? Então ele acertou de cara e a gente ficou muito, muito feliz com isso. Depois ele foi fazendo todas as outras trilhas e ele ainda a gente tem conversado porque o Horizon Chase ainda vai evoluir para console
e para PC, e vão entrar mais trilhas do Barry no jogo. Então a gente já tem conversado nesse sentido. Ele ajuda a dar mais alma pro projeto e ele legitima esse resgate de um gênero perdido daqueles racers dos anos 90, sendo essa entidade mais do que legítima, que já fez, inclusive, já participou daquela geração e agora está nessa segunda geração de jogos de corrida super arcade, como Horizon Chase. Bom, na verdade, aqui na Aquiles a gente trabalha com a Unity faz quase 10 anos, começamos em 2007, e então a gente já tem um contato com essa engine há todo esse tempo. Começou trabalhando lá na 1.6 e esse know-how todo, ao longo dos últimos 10 anos, tornou muito óbvia essa decisão. A Aquiles cresceu junto com a Unity, o crescimento da Unity foi, inclusive, um dos catalisadores do crescimento da Aquiles, e nesse tempo a gente dominou a tecnologia de forma bastante profunda. E para um jogo próprio, onde a gente estava investindo nosso próprio dinheiro, onde o resultado era essencial, a gente precisava usar uma ferramenta, uma engine que nos permitisse ser o mais assertivo possível, que nos permitisse atingir o resultado visual e técnico de performance que a gente precisava. Nosso objetivo era que o jogo fosse universal, no sentido de poder rodar inclusive em devices mais antigos. Nosso target mínimo era um iPad 2, um device que tinha 4 anos na época mais ou menos. E então esse conhecimento acumulado da engine, mais toda a facilidade de, principalmente a asset pipeline que ela nos traz, permitir a gente criar 80 pistas em 5 meses, foram os pontos principais para que a gente escolhesse a Unity como nossa engine. Depois do lançamento, a gente ficou bem impressionado com a boa repercussão que teve o jogo. A gente sempre costuma prestar atenção, né, na crítica e no público, e tenta contemplar as duas coisas. Já teve casos em que a gente teve jogos de sucesso de crítica, mas não de público, vice-versa. Mas acho que com Horizon Chase a gente conseguiu alcançar as duas coisas. O jogo teve, em primeiro lugar, a começar por ter sido escolha dos editores da Apple, né, na App Store americana, que é a App Store que dá todo digamos assim, o tom do que vai ser publicado e do que está em destaque realmente no mundo inteiro. Então foi o primeiro jogo brasileiro, né? Então a gente fez um jogo que também fez história nesse sentido. O primeiro jogo brasileiro a ser Editor's Choice na App Store americana, e isso por si só já foi um reconhecimento absurdamente incrível, assim. O pós-lançamento foi fantástico, o pessoal gostou muito do jogo, assim, a recepção do público foi muito boa. Foi legal de ver, assim, nos dias seguintes ao lançamento, gente do mundo inteiro, gente do Japão, da Índia, curtindo e fazendo vídeo de gameplay e coisa. Foi engraçado até que a gente dava F5 no Twitter, no Google, assim, e tinha alguma coisa nova pipocando. E essa recepção do público, essa coisa do sujeito pegar e consumir o que você fez e entender e gostar mesmo é muito legal. É o nosso grande retorno, assim, por ter feito esse jogo. Hoje em dia, contemporaneamente falando, os jogos são muito mais para simuladores, né, do que jogos straightforward em termos de diversão, né, que é ligar e já sair se divertindo. Então, Horizon Chase tem essa proposta e eu acho que ele cumpriu de maneira muito bacana, assim, e o sucesso de público representa isso, né. Além disso, ele conseguiu diversas premiações e reconhecimentos, né, em nível de Brasil, em nível de mundo. Ele foi eleito o melhor jogo do ano segundo vários veículos especializados do Brasil no ano de 2015, né, tipo GN Brasil, All Jogos, Overloader, Geração Gamer, vários veículos especializados, jornalistas críticos, né, disso. A gente recebeu vários vídeos de pessoas que foram nas Apples ao redor do mundo, foram olhar lá um iPad, um iPhone, e lá entre os apps que estavam dispostos ali para testar os aparelhos, estava lá o Horizon Chase. Então isso também foi uma repercussão muito bacana, né? Bom, além de tudo que ele conseguiu conquistar nesse sentido, assim, em especial qualitativamente falando, né? Eu acho que é bacana também a gente sinalizar o que vem por aí, né? Então, o que vem por aí em termos de Horizon Chase é uma série de pequenos movimentos relacionados às plataformas móveis ainda,
Mas tem dois grandes lançamentos que estão por vir aí, que são as plataformas consoles, né? Alguns consoles que estão por vir e os desktops, né? Então, PCs e Macs também vão receber. A gente vai colocar o jogo no Steam, a gente vai incrementar o produto, né? Então, o jogo não vai ser a mesma versão que a gente está fazendo que a gente fez, na verdade, que a gente lançou para os mobiles, né? O jogo vai receber alguns conteúdos extras e isso vai ser muito bacana, porque tem coisas que o público já vinha pedindo, tem outras coisas que o público não vinha pedindo, mas que a gente também acha que valem a pena estar no jogo.